Oi, pessoal. Bom, agora o último vídeo da série sobre sonhar e viver, as possibilidades, né, atreladas a, a esse fluxo, né? E a vida de vocês, ela tem grandes expectativas? Vou falar uma coisa que eu tenho feito recentemente, que é, tipo, diminuir um pouco as expectativas sobre as coisas da minha vida e ampliar muito uma forma mais simples e trivial de viver. Assim, não estou falando de simplesmente viver aleatoriamente, muito menos de viver uma vida menor ou viver uma vida sem emoção, pelo contrário, tem muita emoção também, mas ter uma vida mais simples, sabe? Tomar decisões simples, agir de forma mais simples. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu resolvi criar aqui o conteúdo do canal, eu estava pensando muito sobre, nossa, eu vou precisar saber tudo de gravação de vídeo, edição de vídeo, vou ter que saber fazer a melhor capa, vou ter que entender tudo de tudo. E assim, cada vez menos eu estou me importando com essa parte, eu estou mais preocupada em criar o conteúdo em si. A simplicidade, às vezes, é a chave para a gente conseguir chegar numa situação mais direta na vida, mais pragmática, né? E ter uma atitude que realmente mude alguma coisa. É claro que é importante refletir, pensar, se aprimorar, pensar em formas de você melhorar, sei lá, o conteúdo que você está fazendo. Eu fico pensando nisso, só que, gente, a vida mais simples é tão bom, sabe? Vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que eu fiz que eu particularmente amei. Eu sei que nem todo mundo gosta ou vai gostar. O desapego de livros de ficção. Geralmente, eu não tenho nada assim de predileto. Eu tenho que é o Lemony Snicket, né? O livro de aventuras em série que eu vendi. E as pessoas falam, mas Pedro, o que, que você foi vender? Eu não ia ler de novo, gente. Eu não sei se vocês estão vendo aqui, gente. Assim, eu vou até tentar ver aqui no quadro. Ó, eu tenho livros aqui, aqui. Tenho livro em todo lugar. Aqui são os livros acadêmicos que estão atrás de mim aqui. E desse lado aqui são os livros de ficção, ou livros de leituras gerais, né? E assim, eu não tenho apego a nenhum deles. Quando eu terminar as minhas leituras, eu quero passar para frente. Eu já estou fazendo isso, né? Falei até da minha lojinha no Enjoei, eu vou lembrar agora de botar aqui a minha lojinha no Enjoei. Porque eu acho importante a gente não se livrar das coisas ou simplesmente exercer o desapego. Não é isso. Ser fluxo. Quando a gente é fluxo, as coisas vão acontecendo e vão se encadeando num, num tempo que é tão outro e é tão mais gostoso. Não estou falando que você vai, sei lá, se tornar uma pessoa que vai perder prazos, não é isso. Mas você, quando está mais em fluxo, as coisas vão acontecendo, vão se encadeando de uma maneira muito mais fluida. Isso é tão assim mais confortável, eu não me sinto tão pressionado. Cara, é muito interessante, assim, até mesmo viver uma vida com menos expectativas. Porque o que acontece é que quando você vive uma vida mais simples, mais trivial, sem muitas coisas, no sentido não de possuir coisas, mas sem muitas firulas, nossa, como você se liberta de tanta coisa. É muita coisa que se torna mais fácil de lidar. Por que eu tô falando isso? Eu tive já um momento da minha vida que eu tive muita dificuldade com tudo, 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 tudo. Seja comigo mesmo, seja com o lidar com a própria vida.
eu achava um saco algumas coisas, achava muito difícil. Por exemplo, vou cozinhar. Gente, eu demorava horrores na cozinha, porque não porque eu fosse ruim cozinhando. Eu cozinho bem, tá? Muito bem, por sinal. Mas eu tinha medo de errar. Errar faz parte do processo, gente. Errar faz parte do processo e olha, tá tudo bem, tá? Quando você é trivial, você não fica também assim, simplesmente você não deixa de se importar com tudo. Não é assim também que funciona, tá? Mas é um outro tipo de fluxo das coisas da vida, sabe? É muito mais. É tão mais leve, é tão mais satisfatório viver, sabe? Porque quando você não cria tantas expectativas e quando você tá bem trivial, a coisa simplesmente as coisas vão simplesmente acontecendo. Você não precisa esperar tanto. E aí não é você não sonhar. Veja bem, você viver uma vida com menos expectativas não significa você viver uma vida sem expectativas. E também vou até reformular. Viver uma vida sem grandes expectativas não é viver uma vida sem expectativas, mas é você ter a consciência de que o seu esperar e o acontecer, você tem ali um momento ali de uma ponta para outra. Enquanto isso, você simplesmente vive. E vive de uma forma tranquila, as coisas vão acontecendo. Vai ter fluxo. As coisas vão acontecer. As coisas sempre acontecem, né? Aliás. Isso significa que você não pode se esforçar para conseguir as coisas, pelo contrário, você continua se esforçando para conseguir suas coisas. Mas você tem que continuar, né? Não é só simplesmente esperar. E eu acho tão incrível como eu fui desenvolvendo essa coisa de ser mais simples, não problematizar tanta coisa o tempo todo, porque, gente, por mais que eu esteja aqui fazendo esse vlog, pensando junto, nossa, eu pensava tanta coisa. Olha, eu tô fazendo esse vlog, eu tô fazendo diário, eu tenho muita coisa para falar. Eu sempre fui muito essa pessoa que acumula pensamentos e queria colocar tudo para fora. Então, agora eu tô fazendo isso. Isso tem me ajudado, por exemplo. Não sei se vai solucionar as questões de alguém, ou se alguma pessoa vai apreciar, se alguma pessoa vai querer engajar os meus vídeos. Mas vou falar, tô super tranquilo, porque eu tô querendo fazer aquilo que eu quero. E eu tô muito satisfeito, sabe, até então. É, não vou falar assim, se um dia eu querer, se quiser, eu não quero mais isso aqui. Vou parar, não vai, eu não sou muito assim não, eu ainda sou muito de ficar, vou até o fim, eu sou muito de começar uma coisa e ir até o fim. Esse projeto, por exemplo, é pro ano inteiro, e eu vou permanecer desse jeito, vai ser pro ano inteiro. Mas eu acho incrível que a gente, enquanto ser humano, né, como pessoas, nós temos a capacidade de mudar o mundo, de sonhar, e ao mesmo tempo que a gente tem essas capacidades, nós continuamos sendo quem somos, um ponto dentro desse universo. Aí eu pergunto para vocês que estão aí me assistindo, até que ponto a gente realmente consegue mudar tudo? E o que a gente pode mudar? E o que você quer mudar efetivamente? Eu já me fiz essas perguntas. Por isso que eu estou aqui hoje fazendo esses vídeos, estou parando para pensar. Tem uma coisa ali de desenvolvimento pessoal? Também tem. Estou fazendo isso aqui muito para me entender mais também. Mas também compartilhar assim, algumas outras coisas que eu senti, que eu vivi. Né? E nesse sentido, por mais que seja assim, uma divagação muito doida, foi nessa simplicidade da vida que eu comecei a organizar minha vida melhor.
né? Eu acho que, inclusive, os próximos vídeos eu vou fazer sobre organização, para vocês entenderem o que eu estou querendo chamar de simplicidade. Porque esse vídeo, por exemplo, de simples não tem nada. Ele tem várias ideias que vão indo e voltando, mas por mais que não pareça, é simples. Esse vídeo, ele tá saindo no mesmo dia que eu gravei outros 14 vídeos, mais um react. Então, assim, eu não teria essa capacidade algum tempo atrás. Eu não tive essa capacidade nas outras vezes. Tudo bem, a live de hoje que eu tô fazendo tá enorme. Mas veja bem, quando a gente simplifica as nossas vidas, a gente torna as vidas mais simples, a nossa vida mais simples, já falei até errado, quando a gente torna a nossa vida mais simples, a gente tem a capacidade de, eu vou falar assim, manipular, mas é manipular no bom sentido, de moldar a nossa vida um pouco melhor, né? A gente não fica tão preso a certas amarras que ainda vão existir, que, enfim, as amarras de marcadores sociais, as possibilidades através da grana, enfim. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando de um outro lugar, sabe? Que é um lugar íntimo, que também às vezes é impactado por isso, mas que a gente precisa também tentar se desvencilhar um pouco. E quando se simplifica, você consegue ter soluções mais rápido e o processamento das coisas é mais rápido e os resultados começam a aparecer. Viver uma vida mais trivial, sem muitas expectativas e emoções, não é problema, não. É só uma forma de vida, né? A gente não precisa de muito, às vezes. A gente, às vezes, quer muito. Então, pode ir com tudo. Mas, às vezes, a gente não quer tanto assim, não. Tá bom também, né? Bom, nesse sentido, eu só queria finalizar, então, dizendo que a simplicidade não significa você também não sonhar ou viver a sua vida com plenitude e completude. Muito pelo contrário. Eu vejo que a simplicidade é o lugar que eu estava buscando tanto para chegar nessa tentativa de ser feliz, de alçar a um lugar de completude, a um lugar de plenitude, que eu ainda não alcancei, eu estou muito longe disso, mas que hoje faz muito sentido para mim, sabe? Tentar simplificar, pensar um pouco menos, agir um pouco menos, e ao mesmo fazer o que eu acho que é o suficiente, ficar em prontidão para fazer as coisas, enfim. E ao mesmo tempo que ser regrado, conseguir avançar em outros aspectos sem pensar tanto, porque eu sempre fui de fazer overthinking, né, que é que fosse pensar demais, e no pensar um pouco menos, eu não deixei de pensar tanto, mas estou mais satisfeito, estou mais feliz, estou chegando em outros lugares, eu estou conseguindo agir para resultado, isso é muito bacana. Eu consigo me mover mais nesse sentido e assim tornar os meus sonhos mais possíveis, pelo menos para mim. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, tá? Se inscreve aqui no canal e a gente se vê numa próxima. Acho que eu vou falar sobre organização nos próximos vídeos, para vocês saberem como eu me organizo, como eu me sistematizo, porque é bem interessante. Acho que uma coisa tem muito a ver com a outra, né? Porque aí eu consigo fazer muita coisa hoje graças a essa sistematização. Enfim, a gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.